Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo Melo aqui no Aploc, professor de Direito Administrativo e autor do livro Manual de Direito Administrativo da editora Campos Elsevier. Então, antes de mais nada, eu queria convidar vocês a conhecer meu livro. Quando vocês puderem, consulta meu site www.professorgustavomelo.com.br, Melo com 2 L's, né? Então, www.professorgustavomelo.com.br. Aí, lá no meu site, você consegue visualizar o meu livro e tem parte do livro para download, tem matérias retiradas do livro, e aí você consegue verificar como é que ele foi elaborado. Tem questões lá que eu já coloquei também para o pessoal, vai ajudar o estudo de vocês. Tá legal? Bom, hoje, pessoal, vamos ver aqui uma questão que trata de um assunto importante, que é a responsabilidade do servidor. Então a gente vai tratar aqui da responsabilidade administrativa e criminal do servidor, né, e como é que elas interagem, ou seja, a repercussão de uma responsabilidade sobre a outra. Tudo bem? Vamos lá. Vamos primeiro dar uma olhada nessas duas questões que eu separei para vocês aí, questões do CESP, para responder certo ou errado, e com essas duas questões a gente vai depois nesses slides para a gente resumir isso daí e a gente volta. Tá legal? Olha só. Então, essa primeira questão do CESP, eu coloquei assim: se determinado servidor, por ato cometido no exercício da função, for absolvido criminalmente por falta de provas, ele não poderá ser responsabilizado administrativamente pelo mesmo fato. E a segunda, a aplicação de penalidade criminal exclui a sanção administrativa pelo mesmo fato, objeto de apuração. Então, as duas questões estão envolvendo aí um assunto importante, como eu falei com vocês. Antes de mais nada, gente, vamos imaginar que o servidor, ele, pelo mesmo fato, ele responda a uma ação administrativa e a uma outra ação criminal, né? Vocês sabem que são ações independentes entre si. Então, o que vai acontecer? Por exemplo, fica mais claro. Um servidor foi acusado de receber propina, né? Um policial rodoviário federal foi acusado de receber propina para liberar um veículo numa estrada federal, né? Então, o que configuraria, em tese, corrupção passiva. Beleza. Bom, então, por isso que ele cometeu, supostamente, né, ele vai responder a uma ação administrativa. Então, internamente, dentro da Polícia Rodoviária Federal, deve ser instaurado um inquérito administrativo. Isso daí com base no Estatuto, né? O Estatuto Federal vai tratar do processo administrativo disciplinar, como é que vai ser o PAD, isso é um assunto à parte, mas, enfim, ele vai responder a esse processo. E, ao mesmo tempo, uma vez que isso configura um crime previsto no Código Penal, crime de corrupção passiva, ele também vai responder a uma ação na justiça, a uma ação penal, né? Criminal. Então, são ações diferentes e com punições diferentes. Na esfera criminal, se ele for condenado por corrupção, a pena é reclusão. Administrativamente, se fica comprovado aquilo, a pena máxima é a de demissão. Administrativamente, não existe nenhuma punição maior do que a demissão. Então, ele pode ser demitido administrativamente e pode ser condenado à reclusão, né, na esfera criminal. Agora, o que vai acontecer? Imagina que a maneira mais fácil de a gente guardar isso é que, em regra, né, ele vai responder a uma ação administrativa. Esse processo administrativo disciplinar, ele acaba normalmente antes do que aquela ação na justiça. Isso não é obrigatório, mas em regra acontece isso. E eu estou falando isso para você, fica mais fácil você guardar dessa maneira. Então, foi acusado, vai responder processo, vai responder ação penal. O processo administrativo vai demorar X meses e a ação penal vai demorar aí anos, normalmente. Então, imagina o seguinte: ele respondeu administrativamente e foi condenado, foi demitido. Mas na ação penal a decisão é diferente.
Ou vice-versa, ele é absolvido na administrativa e depois é condenado na ação penal. Ou seja, essas decisões diferentes, elas podem repercutir entre si? É esse tema que a gente vai ver agora. Então, dá uma olhadinha na tela que eu coloquei. Como é que pode se dar a repercussão, né, da ação penal sobre a ação civil e sobre a ação administrativa? Então, o que interessa para a gente aqui, basicamente, é a repercussão da ação penal ou criminal, né, em cima da administrativa. Vamos imaginar as duas hipóteses. Primeiro, condenação. Então, o primeiro exemplo seria o quê? Esse policial rodoviário federal, ele foi acusado, respondeu o processo administrativo disciplinar, e aí juntou testemunhas, juntou provas e tal, não sei o quê, foi absolvido administrativamente. Administrativamente ele foi absolvido, então não foi demitido, continuou trabalhando. Muito bem. Anos depois, terminou a ação penal pelo crime de corrupção e ele foi condenado. Olha, gente, essa condenação na ação penal, na esfera penal, vai repercutir na sua esfera administrativa, uma vez que ele vai perder o cargo. Então, embora ele houvesse sido absolvido administrativamente, essa condenação na esfera penal, posteriormente, mostra que está provado, se ele foi condenado penalmente, está provado que ele cometeu esse ilícito. Se ele cometeu esse ilícito, ele deve perder o cargo dele. Então a condenação penal repercute na esfera administrativa. Tudo bem? Agora o contrário. O contrário que é mais complexo. O contrário seria: esse policial rodoviário federal, ele respondeu administrativamente e foi condenado, foi demitido do serviço público. E anos depois acaba a ação penal e ele é absolvido na ação penal. Essa absolvição vai repercutir na esfera administrativa e desfazer a demissão dele? Depende. Depende. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: a esfera penal, a decisão penal ou criminal, ela só pode repercutir na administrativa se o fato estiver provado. Por isso é que quando ele é condenado, está provado que ele praticou o ilícito, e aí, portanto, ele vai perder o cargo administrativamente. Então, vai acontecer o seguinte, acompanha aí. A absolvição penal, ela pode ocorrer em 3 hipóteses distintas, que eu botei aí. Primeira, absolvição por inexistência do fato. Ele provou penalmente que não existiu nenhuma corrupção. Não existiu. Ninguém pediu aquilo ali, inventaram, não houve isso, não houve o fato, né? A corrupção, a propina, não existiu. O segundo caso é um pouco diferente, botei aí, ó. Absolvição por negativa de autoria. Ele prova na ação penal que de fato houve propina. Só que quem solicitou a propina, quem recebeu a propina, não foi ele, e sim o outro policial rodoviário federal que estava de plantão. Ele não tinha nada a ver com isso. Então, nesse caso, ele é absolvido por negativa de autoria, porque ele consegue provar que não foi ele o autor, não foi ele que cometeu aquele crime, embora tenha havido o crime. Gente, nas duas hipóteses, está comprovado que ele não tem nada a ver com a história. Ou não houve corrupção, ou então houve, mas não foi cometida por ele. Nesses dois casos, essa absolvição penal vai repercutir na esfera administrativa. De que maneira? Ele tinha sido demitido, a demissão dele será anulada e ele voltará para o cargo, ele será reintegrado ao cargo. Agora, a última hipótese, eu botei aí por outro motivo. Se o servidor for absolvido penalmente por qualquer outro motivo que não seja um desses dois, e aí o caso mais comum é ser absolvido por falta de provas. Quando ele é absolvido penalmente por falta de provas ou por insuficiência de provas, como o nome está dizendo, não tem nada provado na ação penal. Uma vez que não está provado na ação penal, essa absolvição não terá o condão de desfazer a punição administrativa. Então, se ele for absolvido penalmente por qualquer outro motivo que não seja um dos dois primeiros, essa absolvição não repercute na esfera administrativa. É o que está escrito lá embaixo. Tudo bem?
Então, vendo isso, a gente pode responder agora, né? Na primeira questão está dizendo isso aqui, ó. Se determinado servidor, por um ato cometido no exercício da função, é o exemplo do policial rodoviário federal, ele foi absolvido criminalmente por falta de provas. Então, essa absolvição penal ou criminal por falta de provas desfaz a condenação no âmbito administrativo? Não, né? Então, é o que está dizendo aí. Se ele for absolvido criminalmente por falta de provas, ele não poderá ser responsabilizado administrativamente. Claro que poderá ser responsabilizado administrativamente. Se ele for condenado administrativamente, se ele for demitido administrativamente por aquele mesmo fato, ela vai continuar existindo. Não haverá essa repercussão. Então, a primeira questão está errada. E a segunda questão, gente? Essa segunda questão, ela foi mais genérica, né, do que a primeira. E, aliás, inclusive quando ela é mais genérica, ela gera mais dúvida, né? Porque a primeira, ela chamou atenção, o aluno às vezes consegue matar a questão porque ela chamou atenção do ponto importante. Essa segunda ela é muito genérica. Então ela falou o seguinte, ó: a aplicação de uma penalidade criminal exclui a sanção administrativa pelo mesmo fato. Está querendo dizer o seguinte, uma vez que o servidor já foi punido criminalmente, ele não poderá ser punido administrativamente. Não existe isso, inclusive, como a gente acabou de falar, né? As sanções, elas poderão ser aplicadas conjuntamente ou não. Então existem as 4 hipóteses. Pode ser que ele seja absolvido nas 2 esferas, pode ser que ele seja condenado nas 2 esferas, pode ser que ele seja condenado em uma e absolvido na outra, pode ser que ele seja absolvido em uma e condenado na outra. Depende dos motivos da condenação. Então, como a gente já falou, a aplicação de uma penalidade criminal, ele foi punido criminalmente. Isso daí exclui a sanção administrativa? Não. Ele foi punido criminalmente e também poderá ser punido administrativamente. Aliás, o contrário é que às vezes pode acontecer, né? Pode ser que ele seja punido criminalmente, e não tenha sido punido administrativamente, né? E aí, como a gente viu, depois essa punição criminal vai acabar repercutindo na esfera administrativa. Então, gente, essa segunda questão, na verdade, ele está, antes de tratar da repercussão, ele está tratando da independência das esferas. As ações são independentes, a administrativa e a penal. Você vai responder administrativamente e vai responder penalmente. As ações são independentes entre si. O que pode acontecer é que a decisão penal pode repercutir na esfera administrativa naquelas hipóteses que eu falei. Ou pode ser até que a decisão penal não repercuta na administrativa. Mas, a princípio, elas são independentes entre si. Então, o fato de você ser punido em uma delas não quer dizer que você não possa ser punido na outra. Você pode ser punido em todas elas. Então, por isso é que a segunda questão está errada. Tá legal, gente? Obrigado aqui. Até a próxima, gente.